O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: culpa e medo. Distorções da verdade. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte, ou seja, da culpa, do medo. A culpa e o medo são emoções que podem estar interligadas e afetar nossa saúde mental. A culpa pode ser uma forma de reconhecer erros e mudar comportamento, mas também pode causar preocupação, baixa autoestima e vergonha. O medo pode ser uma reação a situações que nos fazem até sentir inseguros consigo mesmos, ou diante de outras pessoas, ou ameaçados por elas. Circunstâncias, situações que nos afligem, que nos causam transtornos, nos causam medo. Mas pode também ser algum distúrbio, como mania de perseguição, que também gera medo. Tipos psicopáticos que vêm desequilibrar a mente da pessoa com medos que não têm razão de ser. Eu pude desfrutar esses dias, irmãos, de um medo espiritual, e essa palavra, esse esboço que eu fiz com tanto carinho, já estava preparado para ser ministrado na quarta-feira, que sucedeu, na verdade, o meu acidente. Porque já fazia alguns meses, eu dizia para todos os pastores, eu falava: intercedam por mim, que eu tenho sentido uma opressão, um medo que não é de mim. Porque a palavra de Deus fala que quando nós estamos aperfeiçoados no amor de Deus, o amor de Deus, ele lança fora todo medo. E quando você está centrado no Evangelho, esses aparentes medos, ou aparentes culpas, são na verdade acusações do inimigo contra a tua vida sem razão de ser. E a nossa mente é o campo de batalha. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar o tempo inteiro sem cessar, porque é nessa perseverança em oração que você vai quebrando esses sofismas, essas mentiras, irmãos. E foi tão terrível, porque eu lembro que quando eu peguei a moto na terça-feira para ir até Canoas, eu fui buscar uma encomenda ali em Canoas e uma aqui em Sapucaia, e quando eu estava na BR-116, me veio um medo. Mas é um medo tão infundado que parecia que a moto ia cair a roda, parecia que a roda ia se desprender do quadro, que um caminhão ia tombar na minha direção, que alguém ia cruzar meu caminho, coisas completamente infundadas. E eu brigava o tempo inteiro com a minha mente, entendendo que aquilo ali era um dardo inflamado do inimigo, tentando desequilibrar a minha consciência, o meu psique, para que aquilo desestabilizasse. O medo de cair da moto, imagina, 41 anos pilotando moto, 22 nessa última que eu tive. E você consegue discernir, você começa a entender que o mundo espiritual é tão real quanto a minha presença que você vê agora aqui pelo vídeo, pela tela. E quando você vai discernindo esses medos, essas culpas, pessoas, por exemplo, que você nunca fez mal a ninguém, alguns vizinhos, alguns amigos, alguns parentes que de repente torcem o nariz para você e você fica se culpando: meu Deus, onde é que eu errei, onde é que eu pequei? Tentei ser carta viva, tentei ser amável com essas pessoas e elas de repente se afastam, se revoltam. Eu não entendia, mas a culpa eu consegui resolver, porque Deus falava no meu coração: filho, eu estou passando uma peneira, fazendo uma triagem nas pessoas que participam da tua vida. Ficarão somente aquelas que têm comunhão comigo, porque é tempo de uma igreja viva se posicionar. E igreja aqui não é placa, não é religião, não é estabelecimento religioso aonde frequentemente se reúne para fazer cultos. Não, nós somos o corpo de Cristo, e Deus quer que nós nos aliancemos nesse último tempo a pessoas que pratiquem e comunguem desta mesma fé. Não que nós não possamos ter amizade com outras pessoas de outras crenças, absolutamente, mas a partir do momento que essas pessoas às quais você ama, que você já contribuiu, já ajudou de toda forma, não só a nível financeiro, mas a nível de estender o braço através de uma palavra, um apoio na doença, você acolheu determinadas pessoas e de repente essas pessoas, sem mais nem menos, viram as costas para você e você fica cheio de culpas. Mas o que eu fiz? Onde é que eu fui que eu errei? Relacionamentos que se tornaram inviáveis, que de repente deixaram de existir, casamentos que até ontem casais estavam apaixonados. Isso é uma ação do mal, mas é uma ação maligna onde as pessoas dão brechas nos seus comportamentos, nas suas atitudes, para que isso se estabeleça, porque toda vez que você repreende em nome de Jesus, o mal não tem poder de prevalecer, seja na culpa ou no medo. Eu voltava de moto por dentro da cidade de Esteio, que é uma cidade próxima, que é Sapucaia do Sul, e aquele medo parou de me perseguir e eu baixei a guarda. Passei num posto de gasolina, abasteci minha moto e vinha preocupado, porque terça-feira é véspera de reunião, já planejando a logística de como seria a minha chegada em casa. Vou tomar um café com a minha esposa, depois vou limpar aqui a sala, preparar o equipamento. Eu sou muito meticuloso, eu sou muito cuidadoso, porque se no mundo eu fazia as coisas bem feitas, para Deus eu tenho que fazer com muito maior excelência. E de repente, irmãos, um carro se joga na minha frente, não haveria a menor possibilidade de eu sair fora, porque foi tão feito o laço que aquela fração de segundo que só quem
pilota moto sabe que tem aquele pensar rápido. Se eu saísse fora dele, eu entrava de frente com o carro que estava vindo lá. Se eu jogasse para a direita, eu ia ser atropelado pelos carros que estavam passando. Eu só podia ficar ali me agarrando na moto. Por sinal, ela quebrou só o espelho, enquanto eu quebrei 4 costelas. Mas Deus me livrou de perfumar o pulmão. Deus me livrou de coisas muito maiores, muito piores. Eu podia nem estar aqui hoje falando. E sinto a presença de Deus nos meus pulmões, razão pela qual me emocionei várias vezes louvando Deus aqui essa noite. Porque eu estou grato a Deus por Ele ter arrancado esta opressão, essa culpa, esse medo. Não tem mais a razão de permanecer na minha vida. Eu profetizo que nem sobre a tua também. Porque eu abro a boca como boca de profeta que essa noite, que esses medos e essas culpas que tem te acompanhado, entra ano e sai ano, projetos que você faz, que você cria na tua mente, no teu coração, e não são materializados por culpa, porque você se sente inútil, se sente incompetente, ou porque você está envolvido com pessoas que não professam a mesma credulidade, a mesma fé, que estão na mesma concordância, e no entanto, essas pessoas, algumas delas já eram para ter saído da tua vida. E esses medos que muitas vezes não têm a ver com circunstâncias de perigo, como um cachorro que está para te agredir, ou um assalto a mão armada que está vindo na tua direção, coisas que de repente supostamente é natural ter medo, mas aqueles medos fantasiosos, aqueles medos que são criados apenas na mente, para que você fique confundido e isso desestabilize a tua vida no mundo real, no mundo palpável e não no mundo fictício. E a oração que eu faço essa noite é que todo esse sofisma, toda essa mentira do diabo que eu venho aqui denunciar essa noite já está destruída na tua vida em nome de Jesus, pois maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E Paulo fala claramente aqui, irmãos, que não tem mais condenação. Se você tem uma vida com Cristo, essa culpa e esse medo, se ele existe, é espiritual. E no nome de Jesus, como igreja, as portas do inferno não têm esse poder para prevalecer contra a tua vida. João falou em Apocalipse no capítulo 2, verso 10, quando ele ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você sabia que Satanás está o tempo inteiro te acusando? Se você faz algo muito bem feito, você está se exibindo, roubalhão, você quer se aparecer. Se você está realmente deprimido, ai, coitadinho, agora está tudo cheio de dengo. ele faz tu te sentir culpado em toda e qualquer situação, irmão. Porque quando você está deprimido, ao invés de a igreja te apoiar, ao invés de a igreja te abraçar, nesses casos elas te isolam. Ou ao invés de as pessoas se alegrar contigo nos teus momentos de alegria, elas te invejam. É esse papel do acusador que muito pouco é falado hoje, que está presente nas igrejas. Por que a gente vê tantos estabelecimentos vazios hoje, poucos irmãos congregando conosco, independente dos cultos serem domésticos ou os cultos serem até dentro de estabelecimentos religiosos? Porque o vil tentador, esse acusador explicado, contado, narrado por João aqui em Apocalipse, tem afrontado a igreja do Senhor, e nós estamos aqui para denunciar esse sofisma, denunciar essa mentira, para que você saiba que ele não tem mais esse poder, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário, irmãos. E quando você tem essa fé, essa consciência espiritual de que isso não é um mito, é uma verdade, tanto que o próprio profeta Isaías, muito antes de Jesus vir à terra, ele falou no capítulo 41, versículo 10, não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou força e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão, contrária à coragem. Você pode ver que a culpa e o medo paralisam o nosso chamado. A culpa e o medo, elas te tiram do centro da vontade de Deus e fazem com que você fique numa inércia, totalmente perdido acerca do teu comportamento. Tudo que você faz parece que dá errado, tudo que você produz parece que não tem resultado, tudo aquilo que você fala para poder agregar ao crescimento espiritual das pessoas parece papo furado, conversa fiada, e as pessoas não dão crédito. Por quê? Porque a apostasia está imperando nas igrejas. Esse espírito de frieza, esse espírito de desprezo, de deboche, de escárnio, não é só de vizinhos, não, é da própria igreja do Senhor, que não tem dado crédito à palavra de Deus, porque ao ouvir a voz, estão ouvindo a voz do narrador, e não a essência do locutor que fala através das minhas pregas vocais, que é o próprio Espírito Santo de Deus. As pessoas não acreditam mais nisso, irmãos, porque elas acham que tudo é fake, tudo é religião, tudo é só enrola, mas Deus está tirando escamas essa noite, mostrando que essas culpas e esses medos que jaz no meio da igreja estão caindo por terra em nome de Jesus. Josué no capítulo 1, verso 9, ele já dizia: lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor Deus, ele falando, Deus Todo-Poderoso falando, eu estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então não importa aonde você esteja trilhando, mesmo no vale, mesmo Deus permitindo você passar por provações como permitiu, Ele todavia te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, porque é no vale da dor que você consegue suportar as aflições que o próprio Cristo, entendendo que Ele passou por nós, o que nós estamos
estamos sofrendo não é nada comparável ao que ele carregou sobre si através das suas pisaduras. E é nesse momento, irmãos, que você vai crescendo na graça e no conhecimento e vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito de Deus, para que você entenda, qualquer acusação que venha contra a tua vida não procede mais, porque nenhuma condenação há mais sobre aqueles que estão caminhando com Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua primeira carta, irmãos, no capítulo 3, versos 20 e 21, pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior que o nosso coração. Coisa linda isso, que conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Geralmente pessoas que passam por aflição, elas já vêm receber acusações de amigos, de parentes. Onde é que estava o teu Deus quando tu caiu da moto? Onde é que estava o teu Deus quando aconteceu determinada calamidade? Que Deus é esse que tu serves quando tu passaste por essa prova? Não entendendo que o processo da prova é a faculdade, é o PhD, que Deus vai capacitando os seus escolhidos para que nós nos aperfeiçoemos, não meramente como pregoeiros da palavra, não como locutores do evangelho, mas como cartas vivas, encarnadas, como o próprio verbo se encarnou na terra. Assim Deus quer que nós andemos nesse planeta, como verdadeiros Jesuses, cristinhos, fazendo a diferença no meio dos nossos. Como é que pode com tanta dor 15 dias depois o homem estava para ser operado e agora está pregando, está cantando? Que show da Xuxa é esse, irmão? Que show da Xuxa é esse, irmão? Que show da Xuxa é esse, irmão? Hã? Hã? Esse é o show da cruz vencida sobre a morte. É a vitória no Calvário, que não tem mais como ser cancelada, e ele sabe disso. O filho das trevas sabe que o filho da luz está para voltar e buscar a sua igreja. E ele vai cutucando cada vez mais, afligindo a noiva do Cordeiro, para que nós, enquanto igreja, enquanto noiva, nos posicionemos como corpo vivo, não como apenas uma mera instituição. Estamos aqui como prova viva disso. C3D e o MAGE juntos, glorificando o mesmo Deus, entendendo que a sã doutrina, que é a palavra que nos deixou como herança, é o que vai nos livrar da morte espiritual, é o que vai nos catapultar daqui para a vida eterna. E assim será com cada um de nós. Não nos preocupemos com isso, nos preocupemos em nos salvaguardar a nossa alma e fazer aquilo que Deus está querendo que façamos. Os detalhes dessa trajetória, Ele é quem vai cuidar. Ainda que passemos por aflições, Ele pede para nós termos bom ânimo, porque assim como Ele também passou, Ele venceu essa bagaça, nós também vamos vencer, porque em Cristo tudo posso, tudo nós podemos com aquele que nos fortalece, com aquele que nos dá o bom ânimo. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, nos diz: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. O coração do homem é enganoso. Esses medos, essas culpas, por que ela vem no coração? Nosso coração carrega em si a natureza caída, a natureza adâmica. Quando nós pedimos para Deus nos colocar um novo coração, segundo a imagem e semelhança do nosso Criador, na estatura de varão perfeito, que é o alvo de todo aquele que quer caminhar com Cristo, tem uma longa jornada nesse processo para que nós nos assemelhemos a Ele. Portanto, conhecer a palavra, nos dedicar à oração, à consagração, estar na presença dEle, andar como igreja, andar como corpo, junto aos semelhantes nossos, é quase que sacrifício de tolo comparado ao tanto que Deus quer da gente, irmãos. Porque isso é o mínimo que a gente pode fazer como igreja, amar o próximo como Ele nos amou. Mas há muitos que acham que por frequentarem um lugar, por estarem fazendo um papel ainda como contribuinte naquele lugar que congrega, ele está de bem com Deus. Absolutamente. Aquilo é só um aquecimento. É só um ensaio para algo muito maior que Deus espera de mim e de você, especialmente nesse tempo do fim, onde a igreja está prestes a ser arrebatada. E por minha culpa e por tua culpa, muitos não serão. Muitos ficarão aqui. E eu fiz um estrago do inferno naquele hospital, porque eu preguei para enfermeiro, eu orei por enfermo, a dor não aguentava a dor, irmão, mas a unção que estava em mim era muito maior, que eu conseguia me levantar da cama e pedir: Senhor, eu sei que na fraqueza tu me aperfeiçoa. Eu botava a mão nas pessoas, botei mão em enfermeira, e pessoas foram curadas de dor de cabeça, coisas tremendas. Eu me alegrava, irmãos, porque eu pude ver a manifestação do poder de Deus através de mim, no momento mais frágil, no momento mais difícil da minha vida, nesses 60 anos de existência. Para você não é diferente, desde que você se posicione e entenda a não confiar mais no teu coração, mas pedir para que Deus coloque um coração semelhante ao dele, para que tu não te deixe enganar nesses pseudo sentimentos de medo, de teimosia, de temor, de tudo aquilo que possa te afastar da presença do teu Criador. Deus faz um rebuliço na tua mente e no teu coração essa noite, para que tu possa entender que Deus está separando o joio do trigo, o bom do mal. Se é semente boa, pode ter certeza que esse mal não vai prevalecer na tua vida. Sabe por quê? Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 9 a 15. Eu amo essa palavra. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir sobre eles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Irmãos, sempre
devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade. A palavra de Deus é verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Parafraseando tudo que a gente tem pregado aqui há mais de 150 vídeos, lá no nosso canal do YouTube, nas nossas reuniões, nas nossas visitas em outros ministérios, onde nós também carregamos essa mensagem, tudo isso não é em vão. Tem um propósito de edificação para aqueles cujo coração está aberto para isso. Agora, aqueles que não abriram o coração para a palavra, é complicado, porque Deus não pode arrombar o teu coração. Eis que estou à porta e bate, se você abrir eu entro, ceio com você e você ceia comigo. Mas eu não vou dar uma de Satanás e meter o pé, arrebentar as tuas questões, as tuas crenças, os teus costumes, as tuas manias, o teu coração enganoso. Deus respeita, porque Ele é Deus, Ele não é diabo. E nessa noite Deus quer quebrar esses sofismas, essas correntes de culpas, de medos que muitos carregam em seus corações. Portanto, se a culpa que carregamos tem razão de ser, como é que nós devemos proceder? Eu tenho medo porque realmente está acontecendo uma circunstância que está me levando ao medo. Há um porquê de eu ter esse medo. Determinada atitude minha está me trazendo culpa e eu não consigo saber qual é o caminho do arrependimento para que isso possa ser perdoado ou para que eu possa perdoar. Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer? Irmãos, a melhor fórmula é a oração que o Senhor nos ensinou, que está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, de 9 a 13, que é a oração do Pai Nosso. Que crente muitas vezes não sabe nem orar porque só repete, e não é na vã repetição, mas é na consciência de reconhecer que o nosso Pai que está nos céus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Então, quando você rezar o Pai Nosso, não reze, não fique apenas repetindo, mas fale para Ele: Senhor, tira esse medo de mim. Senhor, me tira essas culpas. Senhor, eu não sei onde é que eu estou errando. Me mostra, me ensina, porque a Tua palavra nos fala que o Teu Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo aquilo que Jesus falou na terra. Então, me ajuda, Senhor. Nessa busca, irmãos, tu podes ter certeza que assim como o salmista no Salmo 38, verso 18 nos diz: confesso a minha culpa, estou em angústia por causa do meu pecado. Você se desarma e Deus age. Baixa a tua guarda, seja humilde, se humilhe diante da potente mão de Deus e você verá todos esses sentimentos sendo destruídos, derrotados, e a luz de Deus resplandecerá sobre a tua vida. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, versos 9 e 10. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o teu Senhor e crer em seu coração que o Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Essa palavra, irmãos, quando ela é colocada em prova, quando você está diante de uma pessoa que está totalmente desarmada, como aqueles irmãos que a gente teve a oportunidade de conhecer no hospital, há uma entrega genuína. Você percebe que a pessoa está completamente desarmada, porque ali ela viu o fim de todas as coisas. Ali ela entendeu que daqui eu dou um passo para ir para o céu ou para o outro lado. Então eu vou abrir meu coração para ver se Deus me dá uma colher de chá e me cura, ou se não me curar, que pelo menos me salve. Mas você vê essência naquela oração, e Deus tem prazer em produzir sinais, porque se não houver sinais, o povo se corrompe. E como eu vi sinais naquele hospital, como eu vi pessoas sendo transformadas por um aconselhamento, por uma oração, porque é isso que Deus espera da igreja nessa última hora. Sem essa confissão, sem esse arrependimento, continuamos reféns do diabo em todas as circunstâncias, como muitos estão perambulando por aí, irmãos, que você vê na televisão, naqueles jornais cuja página, se você se aproximar demais, se suja de sangue. Olha o que Provérbios 28:17 nos fala: o assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Alguns não dá nem para orar, só tem que pedir a Deus misericórdia para que abra os olhos deles e eles se arrependam em tempo oportuno. Provérbios 21:8: o caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do homem inocente é reta. Esse medo espiritual, quando você está posicionado com Deus, a sua palavra nos fala que Deus confirma os passos de um homem bom. Eu estou aqui como testemunha nessa noite, de que Ele tem confirmado tudo aquilo que eu pedi, tudo aquilo que os irmãos intercedendo por mim também pediram. E é por essa obra maravilhosa da igreja presente na minha vida, não como uma religião, mas como extensão da minha vida, como extensão da minha família, eu e minha esposa, os meus irmãos pastores Salvador e André, que também ombreiam comigo essa caminhada no cordão, essa comunhão com outros ministérios, poucos, muito poucos, mas essenciais, como a gente tem com o MAGE, é o que nos faz a diferença nesses tempos difíceis, irmãos. Como quando a gente, ao ler esse livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, quando a palavra é dita que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos,
todo esse processo que cada um de nós aqui já passou, ele automaticamente nos ouvirá dos céus, perdoando os nossos pecados e sarando a nossa terra. Às vezes as pessoas não entendem. Mas como é que pode esse cara com 15 dias estar assim, com toda essa autoridade, com toda essa saúde? É por causa disso. Toda essa fase já foi superada. A gente vive em humilhação na presença do Senhor, desse Deus, orando, pedindo, clamando, se arrependendo das culpas, pedindo perdão até pelo que a gente supostamente poderia ter feito diante da pequenez daquele outro que se magoou conosco. Até disso a gente se arrepende. Senhor, faltou sabedoria, eu não tive fé, a minha fé tinha que ser como fé de carne, mas na verdade ele tem fé de legumes. Como é que eu podia entender que ele era mais frágil do que eu? E você vai entrando naquele processo de arrependimento e Deus vai curando não só a tua consciência, mas também a tua carne, a tua alma, e libertando o teu espírito dessas amarras de Satanás que tentam te jogar nesses laços de passarinheiro para ceifar a tua vida, como tentou acontecer comigo. Mas Deus está ali como um guarda de Israel, o guarda que não dormita, o guarda que não tosqueneja. E Ele está também salvando vidas aqui essa noite em nome de Jesus. Oh, aleluia! Se João na primeira carta no capítulo 4, versos 18 a 20, irmão, no amor não há medo. Tá com medo? Não tá sem amor. Ah, mas eu amo tanto ele, pastor. Ah, eu amo tanto ela. Às vezes é paixão, às vezes não é amor. Esse amor, irmão, ele não tem condenação. Esse amor é descrito por Paulo na primeira carta aos Coríntios no capítulo 13. São 13 versículos maravilhosos, ali tem a fórmula. Eu não posso ler que eu não tenho tempo. Se tudo aquilo que Paulo fala ali em Coríntios 13 não for aquilo que João fala como amor, você vai continuar com medo, vai estar apaixonado e vai estar todo medroso. Mas num verdadeiro amor não há medo, porque o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Olha a culpa aí, ó. Vai sobrar pra mim. Você está sempre com o pé atrás. Alguma coisa vai me acontecer de mal, porque alguma coisa ainda não está sarada no teu coração. Pede para Deus te mostrar. Senhor, onde é que tá essa opressão? É maldição hereditária, é maldição de família? O que é? Me mostra. São fantasmas que eu carrego de dogmas passados? O que não está perdoado? O que não está lavado pelo teu sangue ainda? O que eu preciso mudar para ficar pleno na tua presença? Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar. Seja em revelação, seja por sonho, vai usar terceiros. Irmãos, o modus operandi tu não te preocupa, porque Deus, quando Ele vê um coração sincero, o que Deus está fazendo na vida dessas poucas pessoas é algo singular. E nós temos visto, apesar de poucos irmãos que estão nessa concordância, nessa compreensão, o que Deus está fazendo na vida dessas poucas pessoas é algo singular, é algo divino, é algo maravilhoso, porque Ele tem prazer de manifestar o seu amor, para que o medo seja lançado fora. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Você está com raiva de alguém? Não, pastor, tudo bem, aqui eu posso amar, posso fazer caridade, eu dou até dízimo, mas não vim me falar do fulano. Ah, não, o que ele me fez não foi contigo, foi comigo que ele fez, pastor. Como é que o senhor está dizendo que eu tenho que esquecer? É aí que está o teu calcanhar de Aquiles. É aí que está a tua brecha que tu deve fechar. É essa pessoa que tu tem que se reconciliar. Perdoar, irmão, não é querer dizer que tu tenha que frequentar e conviver com essa pessoa. Perdoar não quer dizer que você tenha que se aliançar àquele que te fez mal e convidar para sentar-se à sua mesa, absolutamente. Perdoar é você deixar a pessoa seguir e colocar-se à disposição na sua necessidade. Qual a necessidade então, pastor? Se ela tiver fome, dá pão. Se ela tiver sede, dá água. Se tiver com frio, dá roupa para ela. Se ela estiver enferma ou estiver presa, vai lá e visita. Não ignora, não despreza como ser humano, mas não precisa trazer para o teu ciclo como um irmão, porque perdoar é deixar a pessoa liberada para a existência dela, para seguir o trajeto dela, as escolhas dela, e você seguir em paz na presença do Senhor, sem culpa por estar fazendo algo que seja contrário ao Evangelho de Cristo. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. É como fechar essa brecha então, pastor? Como é que eu fecho essa brecha? Eu não suporto olhar para aquela pessoa. Vai entender que muitas pessoas que tu não gostas, muitas pessoas que às vezes tu não suporta o comportamento delas, ao aprender a amá-la, esses sentimentos de culpa, de medo, esse terror desaparece do teu caminho. Por isso que Deus usou o apóstolo João no capítulo 13, versos 34 e 35 para dizer: eu lhes dou esse novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se vocês tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Parece uma coisa tão básica, parece um ensino de jardim de infância, mas se nós não nos aproximarmos de Deus como crianças, nós não desfrutaremos desse verdadeiro evangelho. O evangelho que Mateus já citava no capítulo 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados das suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres, ou seja, a santidade, se apartar do mal que eu exijo de vocês, não são muito fáceis, e a carga, esse peso esmagador que eu ponho sobre vocês, é muito leve. Assim como o salmista no Salmo 37, versículos 23 e 24, como Deus falou comigo ali em São Paulo, no começo da minha caminhada. Eu mal conhecia o livro Bíblia, mas eu abri essa palavra e o Senhor me dizia, o
Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos. Tu vê que eu caí de moto, apareceu um monte pra me ajudar a levantar. Cair não é só no pecado, esse cair também é um fato de queda. Não ficará prostrado. Ele vai afofar a tua cama no meio dessa enfermidade, no meio desta prova, como tem feito comigo, porque o Senhor os ajudará a se levantarem. Eu me levantei, irmãos, depois daquele acidente, pedi a Deus: Senhor, me deixa chegar em casa, porque eu não estou aguentando a falta de ar. não sabia que estava com 4 costelas quebradas. Eu não aguentava a dor no meu braço, porque doía todo o corpo, irmão. Parecia que era o braço quebrado, mas não era aqui atrás. E ali eu consegui vir de moto até o portão aqui de casa. Essa palavra, ela foi rema na minha vida. Por isso que eu te digo, quando a Escritura, ela salta do livro Bíblia e se encarna na gente como palavra de Deus, aquilo já não é mais um conhecimento, aquilo ali é uma vivência, um testemunho de uma verdade espiritual encarnada na gente. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida, para que você deixe de ser aquele religioso que tão somente lê como quem lê maná, aqueles livrinhos de sabedoria. Palavra bonita, não? Interessante. Pura filosofia. E assim que você está vendo a palavra de Deus, Deus muda o teu coração hoje, para que você veja a verdade espiritual, que ao você cair, você não ficará prostrado, porque o Deus com seu braço forte vai te levantar. O salmista no Salmo 69:5 já dizia: tu bem sabes como eu fui insensato a Deus. A minha culpa não te é encoberta. Quando nós rasgamos o coração para Deus e nos entendemos: Senhor, eu quero me despojar dessa culpa, deste medo, de tudo que é mal, tudo que me afasta de ti. E Deus vai abrindo o coração para ti, irmãos, vai abrindo os teus sentimentos para tu te desabafar com Ele, e você vai entrando num acordo de pai e filho, e aí as coisas começam a acontecer de uma maneira sobrenatural, como o sábio Salomão escreve ali em Eclesiastes capítulo 7, versos 16 e 18. Por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. Mas também não seja mal demais, nem tolo demais, porque você iria morrer antes do tempo. Evite tanto uma coisa como a outra. Se você temer a Deus, terá sucesso em tudo. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. Quando nós sabemos ser espirituais sem ser religiosos, esses sentimentos de culpa e de medo, essas distorções da verdade, vão automaticamente saindo da nossa vida. E nós vamos nos pacificando na presença de Deus. Nós vamos ficando mais descansados na caminhada, ainda que não esteja acontecendo exatamente como tu esperas, ainda que não seja no tempo que tu havias planejado, mas tu vai te submetendo ao tempo de Deus. Temos um projeto lindo, estamos aí com um trabalho recém-gravado, Tempo de Fé. O clipe está para ser lançado a qualquer momento. Também tivemos a participação dos nossos irmãos do Mágico conosco. Já era para estar bombando, já era para a gente estar viajando e quanta coisa, mas Deus sabe de tudo. Quando nós temos essa sensibilidade de entender que às vezes para frear nossa caminhada, Ele permite que o mal nos sobrevenha, é tão somente para que nós paremos e entendamos. O tempo dele vai nos aperfeiçoando nesse propósito. E eu encerro aqui essa ministração de hoje, irmãos. O livro de Provérbios, no capítulo 9, verso 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Não vai precisar ninguém desenhar para ti e tentar explicar e você continuar com o coração duro. Não. Você vai entender o que Deus está falando contigo e as pessoas vão te compreender. As pessoas vão se afastar porque vão ter que se afastar porque acabou o tempo delas na tua vida. Os medos vão ser transformados em experiências para que você fique vacinado contra todo e qualquer dardo inflamado do maligno. Eles vão servir de lições, eles vão servir de alavanca para te catapultar para coisas muito maiores, porque essas provas vão te dando maturidade ao continuar trilhando a tua caminhada. Como eu saí muito mais maduro depois dessas 4 costelas quebradas, as quais já estão soldando, porque eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está dormindo, o guarda de Israel está acordado e o meu Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Ele está em mim. E a partir do momento que você vira e se transforma e se permite ser templo do Espírito Santo, aquilo que o teu olho até hoje não viu, o teu ouvido nem ouviu, nem subiu o teu coração, Deus tem preparado e vai materializar na tua vida, assim como tem materializado na nossa. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração, não somente para esse dia, mas para todos os dias da tua vida, para que você entenda que essa culpa e esse medo deixam de existir a partir do momento que você entrega o teu coração a Deus e confia nele, sabendo que o mais Ele fará.